Dar vida para animações nem sempre é manter as coisas em movimento constante. Às vezes a gente precisa parar uma cena ou uma ação e isso exige muita prática. Não esquece de deixar aquele like aí pra gente, seguir o Ler em todas as redes sociais e acessar lerlemonade.com para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Bom, se tem algo que todo mundo sabe que é muito óbvio em animação é que a gente precisa gerar movimento para gerar vida. Só que pouca gente repara que nem sempre um movimento constante é uma coisa ideal, principalmente quando a gente fala de animação de personagem, tá? Então, de vez em quando, a gente precisa parar e dar um tempo de respiro. E esse tempo de respiro é o que a gente chama de moving hold, né? Que significa literalmente retenção de movimento. Moving hold, galera, é uma técnica muito importante que sugere que a gente segure um personagem numa pose-chave, né? Numa key pose, por um tempo determinado, sem que ele fique congelado. Isso é muito mais importante do que muita gente imagina, só que tem um problema. A ideia do moving hold não é congelar um personagem ou uma cena inteira, é segurar uma ação de modo que não fique artificial. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente aplica o moving hold sem que nosso personagem ou nossa cena fique artificial em termos de movimento? Bom, o moving hold é um pouquinho complicado de aplicar de forma efetiva, principalmente se tratando de personagens, porque se a gente movimentar demais na pose-chave, ele pode ficar parecendo que está flutuando, e se movimentar de menos, ele vai congelar e vai ficar parecendo um print. E isso vale principalmente para animação de personagem em 3D. Mas é bom lembrar também que, dependendo do projeto que a gente está trabalhando, a gente pode congelar uma cena ou um personagem completamente para efeito cômico ou efeito dramático, seja o que for, porque às vezes é uma cena mais estilizada. Mas isso não é regra, tá? A regra geralmente é que a gente use realmente o moving hold, né? Que a gente pare uma ação sem que ela fique morta. E aí, pensando nisso, eu separei aqui 4 dicas para o bom uso de moving hold. A primeira dica que eu tenho anotada aqui é use overshoot. E assim, galera, em animação a gente pode fazer o que a gente quiser, essa que é a verdade. Então, assim, uma parada brusca, né, uma ação que para bruscamente é um negócio ok em animação. Dá pra fazer sim. O overshoot não é uma coisa complicada de aplicar, principalmente se a gente levar em conta que a gente usa software de animação digital, onde a gente tem acesso a uma ferramenta poderosíssima que é o Graph Editor. Então, sempre que você quiser parar uma ação, né, ou um movimento de forma mais natural, use overshoot. A segunda dica que eu tenho aqui vale mais para animação de personagem, que é mantenha os olhos vivos e expressivos. Se a gente conseguir manter a animação dos olhos sempre funcionando em um personagem, né, principalmente se a câmera estiver muito próxima a ele, você pode praticamente congelar o corpo inteiro e manter ainda assim uma naturalidade naquela ação. Então é importante a gente manter alguma coisa viva no personagem, né, ou numa cena, mesmo que praticamente toda ela esteja congelada, tá? No caso de um personagem, os olhos é uma parada bem interessante de manter animada, né, com expressões e tal, porque aí você consegue passar pro público, né, que aquele personagem, apesar de estar totalmente estático, ainda continua vivo. A terceira dica que eu tenho aqui é a atenção no easy in. Bom, como eu disse antes, a gente pode fazer paradas abruptas, né, em ações e animações, seja de objetos ou personagens, mas isso não é regra, né? Geralmente isso é para coisas mais estilizadas. Daí o uso do moving hold para a gente conseguir controlar essas ações, né, de forma mais efetiva. Então o uso de eases, né, o easy in, easy out e tal, são coisas extremamente importantes quando você quer passar uma veracidade num término de um certo movimento ou ação. Então sempre tenha certeza que quando uma ação de um objeto seu, né, ou de um personagem acabar, né, ou parar, que essa ação não pareça que bateu numa parede de vidro, né? A gente vê muito isso em animações por aí na internet, onde um objeto tá vindo e de repente ele simplesmente parece que bateu numa parede invisível. Pá! Então não deixe isso acontecer, sempre use easy, sempre venha desacelerando na sua animação e depois acrescente um overshoot no final. E aí, já que a gente tá falando de easy, eu vou abrir um parêntese aqui e dizer para vocês que existem 2 tipos básicos de moving hold. A gente estava falando de forma generalizada, mas na verdade existem 2 tipos de moving hold. O primeiro é o overshoot hold, né, que é o movimento onde você passa, né, da sua pose-chave, né, da sua key pose e volta para ela no último frame, que é o movimento do overshoot, né? Você vai e volta, sacou? E o segundo tipo é o long easy in pose, né? Que é quando você vem desacelerando a sua pose final, né? Sua última key pose, você alonga ela bastante. E aí, em ambos os casos, né, como a gente praticamente chegou no final dessa ação, né, desse movimento, a gente precisa manter a cena viva, a gente precisa manter aquele personagem vivo. Daí o uso dessas outras dicas, né, de você, às vezes, se for personagem, você dá atenção aos olhos. Se for uma cena inteira, você pode usar overlapping action, né, com várias animações paralelas acontecendo, sendo que o objeto principal já está mais ou menos congelado. Mas a grande sacada aqui é a dica final, que é o ambient motion. O ambient motion, ele sugere que a gente faça movimentos sutis em personagens, no caso, no próprio corpo, tipo movimento de respiração, às vezes um tique na cabeça ou coisa assim, para que ele não pareça estar totalmente parado. Isso adiciona uma camada de complexidade na sua animação, né, no caso do seu personagem, mas se a gente pegar isso e aplicar em cenas onde a gente só tem uma animação de objetos geométricos, a gente também consegue, de certa forma, aplicar esse lance do ambient motion. Basta você acrescentar pequenos tiques nos objetos, né, pequenas animações e interações em certos objetos, para que toda a cena pareça estar viva, mesmo que a ação esteja praticamente parada. É bom a gente lembrar, galera, que a gente, quando fala de animação, a gente
gente fala de movimento, certo? Mas movimento não significa caos, tá? Não significa que você vai fazer um caos de animação com um monte de coisa entrando de qualquer jeito e sem ordem nenhuma. E também quando a gente fala do moving hold, a gente não está falando especificamente que você tem que travar a sua cena inteira, certo? Então tem que existir um meio termo aqui, tá bom? E é bom a gente, às vezes, aplicar essas dicas, né, e observar em animações mais avançadas, de animadores mais avançados, como eles usam esse lance do moving hold, como que eles dão um tempo de respiro na animação deles, para que o espectador consiga, às vezes, ler uma informação, consiga, às vezes, perceber o personagem melhor, ou às vezes você também consiga passar uma mensagem melhor para o espectador. Bom, então esse foi o moving hold, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês já conheciam essa técnica, porque além dela ser um pouquinho complicado de aplicar, ela é uma das coisas mais importantes, principalmente em animação de personagem. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de assinar o canal, deixar aquele like pra gente aí no vídeo, seguir o Layer em todas as redes sociais e acessar layerlemonade.com. Fui!